Deus abençoe. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, capítulo 10, a partir do verso 1 ao verso 21. Estaremos lendo todo o capítulo 10, são 21 versículos. Estaremos falando acerca desse texto riquíssimo. Eu creio que Deus tem algo separado para a tua vida nesta manhã através dessa palavra. Amém? Amém. Romanos capítulo 10, verso 1 ao 21. Estaremos lendo em nome de Jesus e que a igreja possa acompanhar em nome do Senhor. Podemos? Amém. Diz assim a palavra de Deus: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque eles dão testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua vida, por estarmos aqui diante desse momento. E glória a Deus por isso. Preste atenção, nós estaremos falando sobre esse texto, que é um texto de suma importância para a nossa fé. E aqui nós vamos entender algumas realidades, algumas verdades, que nós precisamos atentar para elas para o nosso dia a dia. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Roma, ele diz o seguinte: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Quando você lê o versículo 1, você entende que Israel precisa de salvação nesse momento. Que aí, quando você analisa hoje a nação de Israel, à vista
de muitos crentes quase que endeusam, né, a nação de Israel, quase que endeusam a terra de Israel. Não que os judeus em Israel não tenham o seu valor, porque tem. Eles foram um povo que primeiramente foram convocados para andar com Deus e para testemunhar desse Deus. Mas olhando para o texto, nós vemos que Israel, ele se perdeu na sua própria busca pela sua própria espiritualidade. E muita gente começa assim, começa certo e termina errado. Israel começou certo, mas terminou errado. Porque no versículo 3, a Bíblia diz que eles buscaram, né, a sua própria espiritualidade. E aí, a oração de Paulo por Israel não é para que Israel prosperasse. Senhor, volta a dar a Israel a prosperidade que aquele povo tinha. Volta a fluir águas no deserto. Senhor, abençoa aquele povo. Volta a defendê-los. Guarda eles dos vizinhos que estão ao seu redor querendo guerra. E a oração de Paulo não era para defesa pessoal, não era para prosperidade financeira, não era para que as colheitas pudessem render algum fruto, mas para que salvação, para que Israel fosse salvo. E aí, irmãos, eu entendo por isso que a principal dádiva, a principal graça que você pode pedir a Deus por alguém é a sua salvação. Quando você ora, muitas vezes por um filho, por um parente, por um conhecido que não é crente, você só pede por ele para coisas terrenas, você não entendeu a necessidade daquela vida, a necessidade real daquela alma. Não que você não possa orar para que um parente seja abençoado, seja curado, tenha um bom casamento, ou para que uma mãe que não pode gerar, possa gerar filhos, para que Deus não abra uma porta, para que Deus não venha suprir aquela vida, aquela família de alguma forma. Não é esse o problema, não é pedir. Mas existem prioridades no pedir. Não adianta eu querer que a pessoa seja abastada de coisas se a sua alma está faminta por Deus e ela nem sabe disso. Então, a primeira oração que eu preciso fazer por alguém é para que essa pessoa seja salva, para que ela seja despertada para a fé em Cristo Jesus. Irmãos, o bom desejo do meu coração, ou seja, o desejo melhor para vocês, e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Então, se Israel precisa de salvação, então Israel não é salvo. Amém? Se eu peço salvação para um parente que não crê em Jesus, é porque ele ainda não está salvo. Isso não pode ser colocado na última prateleira do meu coração. Essa pessoa ela precisa, acima de tudo, de ser alcançada pelo Senhor. Amém? Porque se ela morrer com saúde, sem Cristo, ela vai para o inferno, Deus. Ela pode gerar 10 filhos depois de um período de esterilidade e não crer em Jesus e ir para o inferno. Então Deus não quer isso. Deus quer que todo homem seja salvo e chegue ao conhecimento da verdade. Então a primeira dádiva, a primeira bênção, a primeira oração que você faz por alguém é para a sua salvação. Amém? Você precisa começar a criterizar a sua oração diante de Deus. A gente se esquece que a pessoa é uma perdida, que é uma pessoa que não crê em Jesus, que não se sujeita ao Senhor, que não abraçou a fé ainda, que não creu e foi batizado ainda, uma pessoa alheia às coisas de Deus, uma pessoa, muitas vezes, revoltada com as coisas de Deus, e você não está preocupado com isso. Então, a primeira oração que você faz por alguém é para que ela seja salva. Porque essa é a maior dádiva que um pecador pode receber da parte de Deus. Deus livrá-la do inferno e colocar ela no céu. Tirar ela da alienação espiritual e trazer ela para a presença dele.
Essa é a maior graça que Deus pode conceder a alguém, porque foi para isso que Jesus veio. Amém? Amém. Ele não veio para te conceder coisas, momentos bons, momentos felizes. Jesus não veio para isso. Ele veio salvar aquilo que se havia perdido. E muitas das vezes nós invertemos as situações, as necessidades reais do ser humano. O ser humano, irmão, ele precisa de Deus. Ele precisa de Jesus. Ele precisa da salvação. E você está insistindo, Senhor, abençoa, dá isso, abre essa porta, Senhor, cura essa enfermidade. Mas salvação mesmo você nem passa pela sua cabeça, nem passa pelo seu coração. Senhor, desperta o desejo dele para a igreja. Senhor, desperta o Senhor para que ele possa começar a pensar na eternidade dele. Senhor, desperta ele para a fé em Cristo. Cerca ele de pessoas que vão falar da tua palavra. Mas não, a pessoa só está preocupada com se ele tem uma porta boa de emprego e me sustenta. Bom, é isso que eu quero dele. A pessoa ela só quer se utilizar da vida, mas não se preocupa com aquela alma. Então, que você possa, acima de qualquer coisa, orar primeiramente pela salvação de uma pessoa. Amém? Glória a Deus. Está ligado na terra? Amém. Glória a Deus. Versículo 2 diz assim, ó, porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus. Vocês são zelosos por Deus. Vocês têm um respeito por Deus. Mas aí ele completa. Mas sem entendimento. Está adorando o que ele fala para a mulher samaritana. Vocês adoram o que ele não conhece. Né? Nós adoramos o que sabemos, que é a salvação veio dos judeus. Vocês estão lá no templo, não sabem nem o que está adorando. Ou seja, as pessoas têm zelo por Deus. Tem pessoas que não são crentes, mas elas têm um certo respeito, um certo temor pelas coisas de Deus. Mas isso não basta, tem que ser com entendimento. Amém? Ela tem que compreender quem é Deus, quem é ela, o que é o mundo espiritual. Ela precisa compreender como é que funciona a matemática do céu. Ela precisa querer entrar no reino de Deus. Ela precisa se despojar do velho homem. Existe todo um processo que ela precisa entender, desejar e buscar isso para a sua vida. Ela não pode apenas, eu creio em Deus. E aí? Mas que Deus? Qual é a orientação que esse Deus dá para você? O que esse Deus já fez por você para te levar para o céu? Então as pessoas olham para Deus apenas como alguém que está ali abençoando a sua vida. Só que eu não posso ver Deus apenas para as bênçãos para esse momento. Israel estava sendo suprido no deserto, mas momentaneamente. Porque o foco é entrar na terra prometida. Assim que eles entraram na terra prometida, o maná parou de cair. Ou seja, bênçãos específicas para momentos específicos. E aí não precisava mais de maná, porque o próprio Israel ia colher, ia cultivar, ia comer, se alimentar daquilo que Deus ia prover para eles. Então, nós temos que ter zelo, mas com entendimento. E tem muito crente que serve a Deus, mas sem entendimento. Ela ainda não compreendeu acerca das verdades espirituais. Você conversa um pouquinho com ela, você vê que é uma pessoa alienada espiritualmente, sem base bíblica nenhuma, cheio de achismo, cheio de crendice, cheio de sofisma, que aprendeu com o avô, que aprendeu com a avó, que aprendeu com a mãe, que cresceu ensinado assim. Mas quando você conhece a palavra, você tem que dar um reset na sua vida. Amém? Reseta o teu sistema, porque agora vai entrar informações novas. Aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus. Acabou o velho, passou. É o que Jesus disse. É necessário que tire o velho para que venha o novo. Tira o velho para estabelecer o novo. Se você não tirar o velho e querer estabelecer o novo, você vai dar piripaque no seu sistema. Vai começar a travar, vai começar a desligar sozinho. É ou não é? Então, nós
precisamos compreender que tudo que eu aprendi até Cristo só vai ser utilizado se tiver alguma coisa alinhada com Cristo. Amém? Porque eu não posso descartar tudo que você aprendeu. Porque existem valores que são passados e de fato são valores que são perdoados pela palavra de Deus. Ou seja, temer a Deus é o princípio da sabedoria, amém? Mas não é toda a sabedoria. Tem gente que teme a Deus, isso é um princípio, é a base para ela crer e se envolver com Deus. Mas temer a Deus não é o tudo. Tem muita gente que crê em Deus, que às vezes não faz algumas coisas por temor a Deus, mas não é crente. Mas ela faz isso sem entendimento. O apóstolo Paulo dá esse testemunho deles. Ele viveu isso. Ele era um deles, né? Olha, eu dou testemunho de vocês que tem zelo de Deus. Eu não nego o zelo, não. Eu não estou aqui para anular a sua boa intenção. Olha só que coisa linda. Aí vocês fazem isso sem compreensão. Não adianta. Para servir a Deus tem que ser com entendimento. O que a palavra de Deus diz no primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus com todo o seu entendimento. Você compreender a quem você está adorando, Deus. O Deus vivo, o Deus eterno, o Deus criador, o Deus salvador. Você precisa entender quem é esse Deus que você está amando. Amém? Você não vai amar uma pessoa que você não conhece. Conheci hoje, eu amo ela. Não é amor. Pode ser atração, pode ser paixão, uma afinidade ali que você conversou um pouquinho, já se afinou, já entendeu que pensa junto com você, mas não é amor. Amor vem com relacionamento. Amém? Então não tem como amar a Deus sem relacionamento. E quanto mais você se relaciona com Deus, mais você ama esse Deus. Então, se você quer ser um crente abençoado, um crente frutífero, um crente bem-aventurado, você precisa crer nesse Deus com entendimento. Por isso a necessidade de vir para a igreja, de estudar a palavra de Deus, de entender o que está sendo pregado, para que você possa crer pela fé, porque a gente viu mais à frente que a fé é pelo ouvir pela palavra. Ou seja, uma coisa está ligada à outra. Ouvi, entendi, a palavra revelou, é isso. Criei, por isso falei. Ou seja, não é algo que você simplesmente crê em Jesus porque alguém disse que tinha que crer em Jesus. Aí, teu parente te pergunta, você crê em Deus por quê? Crê em Jesus por quê? Você se converteu por quê? Porque o pastor falou que você ia converter. Aí eu me converti. Né? Aí falou que tinha que se batizar, eu batizei. Você tem que fazer entendendo o que é uma conversão, um batismo, um relacionamento com Deus, a necessidade de buscar ao Senhor. Tudo com entendimento. Amém? Porque sem entendimento, você vai ficar igual a Maria vai com as outras. Aí um fala uma coisa, é aqui. A outra fala outra coisa, não é esse mesmo. Mas com entendimento, você fica firme no entendimento, na palavra de Deus. E aí você não vai ficar à mercê das falsas doutrinas que o mundo apresenta para você e que vai continuar apresentando para você. Amém? Irmãos, nós prezamos pela palavra porque a palavra no final pode sustentar até o fim. A gente é uma igreja que crê no agir do Espírito Santo, nos dons do Espírito Santo. A gente crê em profecia, crê no dom de línguas, no dom de cura. Nós cremos, mesmo agora, né? Mesmo tendo passado o Pentecostes, nós continuamos crendo que ali foi o início, que ali não foi só o momento, como alguns crentes acreditam. Nós cremos que o agir do Espírito continua até hoje.
Mas o que sustenta o crente é a palavra de Deus. Se você não tiver base bíblica para sustentar a sua fé, você pode ser levado por caminhos. Irmãos, tem gente muito que começou com muito temor, com muita excelência, mas que hoje são apóstolos. São falsos profetas, pessoas que pregam heresia, pessoas que creem em situações que não tem nada a ver, porque saiu da palavra de Deus. Uma das características da igreja primitiva era o quê? Perseveravam na doutrina 2, perseverança, eu creio que assim, vai continuar sendo assim, nada mudou. Quando você vê um pregador querendo trazer uma informação nova, cuidado. Você vê que é vaidoso e quer trazer algo novo que ninguém nunca disse, que ninguém nunca falou, que ninguém nunca fez, para ele ficar marcado como ou diferente, ou exclusivo. Só ele tem, só ele faz. Não se preocupe com isso, se preocupe no feijão com arroz de Jesus. Você come coisas diferentes todo dia? Você come o básico todo dia. De vez em quando, pinga lá uma carninha, né? Pinga lá um... Não, frango todo dia, né, irmão? Tá até piando já, tanto comer frango e ovo. Né? Mas não é isso que te sustenta, não é isso que tem me sustentado? Não é isso que nos coloca de pé, que nos dá condição de trabalhar, não é isso? Mas de vez em quando você come alguma coisa diferente. Então, a vida com Deus é assim, você vai viver o básico todo dia. Só que tem gente que quer ver o extraordinário todo dia. Para mim, você orar no seu quarto, trancar sua porta, falar com Deus e Ele ouvir, para mim é extraordinário. Sentir a presença de Deus, para mim é extraordinário. Você meditar na palavra de Deus, você entender a profundeza do texto, chorar com o texto, se alegrar com aquele texto, para mim é o extraordinário. Só que o extraordinário para as pessoas é diferente. É luz, é fumaça, é pulo, é grito, não é? É começar a inventar aqui, irmão, vou soprar agora e você vai ser cheio de espírito. Aí o crente cai lá todo estabacado. Outro dia eu vi um vídeo, o camarada caindo no poder, um monte de gente caindo no poder, né? O líder soprou lá, o pastor não sei quem era, soprou, aí todo mundo caiu, aí o camarada ia cair também, só que ele viu que tinha outro caído aqui já. Aí ele veio, aí caiu. É o espírito que diz, né? Então, você vê que é algo motivacional, as pessoas estimulam a pessoa a viver o sobrenatural, que não tem nada de sobrenatural. O sobrenatural, você ouvir uma pregação e se arrepender, se envergonhar com o seu pecado, com o meu pecado, e dizer, eu nunca mais vou fazer isso. Isso é extraordinário. Você começar a ser quem você não era. Se você é uma pessoa rancorosa, começar a ser uma pessoa perdoadora, mais compreensiva, uma pessoa que se preocupa mais com o próximo. Quando você, na sua carne, se preocupa só com você, isso é extraordinário para mim. Amém, igreja? Então, quer viver o extraordinário? Viva a simplicidade do Evangelho. Aleluia? Vamos lá. Ele diz assim, ó, verso 3. Porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Vocês lembram que foi o próprio Deus que estabeleceu os sacrifícios para Israel? Lembra? Como uma forma de aplacar a ira dele, como uma forma de abençoar o povo, como uma forma do povo ter comunhão com ele. Vocês lembram? Então você vê que por essa declaração de Paulo, eles se perderam dessa justiça que Deus estabeleceu. Porque acabou o tempo, acabou o sacrifício. Então, a partir daí, eles começaram a se perder e começaram a colocar tradições acima da própria palavra de Deus. Começaram a deixar de ser espirituais para serem religiosos. Porque o religioso, ele faz isso. Ele não é espiritual, ele é religioso. Tá? E aí, o que o religioso faz? Ele quer procurar estabelecer a sua própria justiça. E aí, ele quer estabelecer a sua justiça por um rito, por uma cerimônia,
para um investimento, para aquilo que ele come, para aquilo que ele bebe, para onde ele vai. Ele estabelece sua religiosidade, sua santidade em fatores. Só que nós que somos crentes em Cristo, somos espirituais e já fomos santificados. Amém? Então, se você está em Cristo, você já é espiritual, você já foi santificado pelo sangue de Jesus que te purifica de todo pecado. Então, não há nada que você faça que vai te deixar mais santo diante de Deus. Está entendendo? Digo a santidade no quesito ato. Porque eu já expliquei para vocês que a santificação tem dois processos. Ato imediato. No momento da sua conversão, creu em Jesus, Ele te santificou através do sangue de Jesus. E a santificação como um processo que você vai se deixando moldar por esse Deus, por esse relacionamento. Então, nós entendemos que Israel queria estabelecer a sua própria justiça. E quando eu faço isso, igreja, eu deixo de lado a justiça que vem pela fé. Quando eu tento estabelecer a minha própria santidade, eu abandono a fé que me leva à graça, que me leva à verdadeira mudança e espiritualidade. E aí ele diz, olha, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que... Então, Jesus encerrou a lei em si mesmo. Amém? Ele foi o único que conseguiu cumprir toda a lei. Tudo que foi estabelecido por Moisés, Jesus foi o único. Não tem ninguém no mundo que já viveu, que vai conseguir viver integralmente a lei de Deus. É impossível. Mas Jesus conseguiu. Então, ele, a Bíblia diz que encerrou a lei no seu corpo. Ou seja, eu cumpri a lei. Ponto. E aí, por ter cumprido a lei, todo aquele que crê em Jesus passa também a ser o cumpridor da lei pela fé. Ou seja, por mais que você tropece, mas que você não consiga cumprir toda a lei, mas Jesus cumpriu, e é Ele que te justifica diante de Deus. É como se ele dissesse, Pai, ele não consegue, mas eu consegui. Ele não consegue ir sozinho, mas eu vou por ele e levo ele até a tua presença. Então Jesus é o único que cumpriu toda a lei e encerrou nele a lei no sentido de condenação e no sentido de aceitação. Porque a lei não cumprida, ela gera maldição para o pecador. Amém? Mas a lei cumprida, ela gera bênção sem medida. E foi o que Jesus fez por nós. Ele anulou a condenação que estava sobre nós e nos permitiu viver os frutos da obediência dele. Então você nunca cumpriu toda a lei, mas por ele ter cumprido, ele te dá direito a desfrutar das bênçãos dessa obediência. Amém? Ou seja, ele de fato, olhando para mim e para você, me amou a ponto de se fazer maldição para que eu pudesse ser feito justiça de Deus. Só que Israel não pensava assim. Não, a justiça é eu que produzo. Ó, chegou na rua, lava a mão. Se tocar alguma coisa, vai tornar impuro. Eles tinham todo um ritual para se achar mais limpo que o povo, para se achar mais santo que as outras pessoas. E a nossa santificação não vem através das nossas obras. Quem é o santo dos santos é Jesus. Ele é o santo dos santos. Amém? Então eu fui santificado, não porque eu sou bom, não porque eu fiz, não porque eu cumpri a palavra que diz que e fui batizado e serei salvo. Não. Eu só criei porque ele me convenceu a crer. Só me batizei porque ele me convenceu a ser batizado. Eu só recebi o perdão porque ele me perdoou. Então tudo volta para ele. Amém? A minha condição é crer. É o mínimo requisito que ele espera de mim e de você, crer. Só que a gente vai ver mais à frente que crer é mais do que acreditar, tá bom?
Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Olha, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. O que ele está dizendo? Olha, aqui está a lei, você vai viver por elas. E aí, se tu pensar, tu está lascado. Se tu obedecer tudo, beleza. Mas se tu errar, um só tiro vai dar ruim para você. Essa é a lei que foi estabelecida pelo próprio Deus através de Moisés. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo. Porque a justiça do religioso é: quem é merecedor de ir para o céu e trazer Jesus? E aí no versículo 7 diz: ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Ou seja, quem é merecedor, o religioso pensa assim: quem é de nós que vai merecer trazer Jesus do céu ou trazer Jesus de volta da morte? O religioso, ele sempre coloca nele a expectativa da bênção, a expectativa da aprovação divina. O verso 8 diz: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. E aqui o religioso, ele sempre espera algo para melhorar, ou para realizar, ou para ser, ou para alcançar. Só que o texto diz que Jesus já veio, que a palavra está na tua boca, que agora é o dia da salvação, que não há mais o que esperar. Jesus já veio e já consumiu a sua obra. E você precisa crer o quê? Aceitá-lo, crer e invocar o seu nome. Porque o texto diz: a saber, se com a tua boca, você não precisa estar esperando, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Eu não preciso esperar mais, eu preciso crer e invocar o nome do Senhor. Amém? E tem gente que diz: pastor, não está na hora, não é o momento. Olha o que a Bíblia diz: já chegou a hora, já chegou o momento. Basta você confessar com a sua boca e crer em Jesus como seu Senhor. Mas quem quer isso hoje? Não. Já é mais fácil jogar para a conta de Deus. Não, Deus ainda não tocou no meu coração. Olha só, como nós somos espertinhos espirituais, né? Não, Deus ainda não tocou no meu coração. Quantas vezes essa pessoa já ouviu a palavra de Deus? Quantas vezes eu usou alguém para transmitir o recado de Deus para ele? Ele diz: não tocou no meu coração. Quer que ele faça o quê? Tem uma marreta espiritual dentro da tua cabeça para dizer que ele já veio? É crer. Amém? É ouvir a informação e entender. Eu estou lascado. Ih, rapaz, dá ruim. O negócio é Jesus mesmo, que veio. E aí, se você confessar com a sua boca de verdade, você vai ser salvo. Amém? A gente confessa só com a boca, mas não crê aqui. Tem gente até que se batiza, mas não se batizou de verdade, no sentido de entender o que está fazendo. E aí está ali no meio, está ali participando de um momento ou de outro, mas você vê que ela está excluída do corpo, não físico, mas espiritual. Está ali, mas não é dali. Tristeza, né? Só está ali no meio, mas você vê que ela não avança, não cresce, não prospera, não se deixa ser usada, não muda, não se transforma. Você não vê o testemunho. Está ali. Por quê? Porque crê só de boca, mas não crê aqui. Tem que crer aqui e alinhar com aqui. Aí dá certo. Porque vai ter coerência no falar e no crer. Porque é do coração que procede as saídas da vida. É do coração que procede as suas decisões, as suas atitudes. Amém? A boca fala, o teu coração está. Então
Então, camarada, eu creio em Jesus. Tem muita gente que vem na hora do apelo chorando, né? Mas no outro dia você pergunta: você quer se batizar? Vamos dar um nome para o batismo? Você vai vir no próximo culto? Não sei, mas eu vou ver. Aí começa a dar desculpa. Então não foi só de. E Deus conhece os que confessam a Ele só de boca. Talvez o pastor não conheça, não consiga discernir a liderança. Talvez muitos achem que é fraqueza ou posição espiritual, mas às vezes a pessoa não quer Jesus ainda. E não é culpa de Deus, não é culpa da igreja que não prega, é culpa dele que não quer. Confessa e creia. Aí o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ser salva. Amém? Não precisa um culto diferenciado. Uma palavra que vem da parte de Deus para o coração e você entender é o suficiente para você crer, invocar o nome do Senhor e ser salvo. Amém, igreja? Por isso que nós não nos preocupamos em trazer, né, ou em fazer situações para promover mudanças ou conversões ou o agir de Deus no meio do povo. Porque isso precisa disso. A palavra é suficiente, o Espírito Santo é suficiente. Quem sou eu para querer ser mais que a palavra, mais que o Espírito? Amém? Então, se uma igreja faz muita estripulia para convidar um pecador, desconfia. Amém? Você vê Jesus agindo assim, igreja? Você vê os apóstolos agindo assim? Você vê João Batista agindo assim? Vamos fazer a campanha dos 7 mergulhos no Rio Jordão. Fez isso? Ele falava: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, dos céus. Ou seja, não tinha nada de diferente do que necessitava ter. Eu não preciso inventar algo novo da palavra para poder te convencer. Não sou eu que inventei a palavra, não sou eu que te convenço. A gente só é um canal para transmitir para você a revelação de Deus e a salvação do Senhor. Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo está tocando em assuntos muito relevantes que é necessário que a gente compreenda para a gente poder trazer isso para a nossa vida e levar isso para a vida do outro. Amém? Olha só, o verso 10: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, eu creio aqui, mas também preciso confessar aqui. Ou seja, precisa haver uma manifestação da sua fé entre os homens. Não, eu creio em Jesus, mas ela guarda Jesus só para ela. Eu preciso manifestar minha fé onde eu for. Amém? Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí ele coloca os romanos que para Deus não há diferença entre judeu e grego. Não há diferença entre judeu e o gentio. Porque muitas vezes, na mente da pessoa, Deus faz distinção de povos. Não, aquele povo é melhor do que esse povo. Em Cristo somos todos iguais. É o que a palavra dele diz: a parede do meio foi derribada. Então não há mais separação entre judeu e gentio. Somos todos um povo da fé. Desde que o judeu se converta a Cristo e o gentio se converta a Cristo. Claro. Então, o que ele está alinhando aqui para os romanos? Pare de fazer essa distinção. Jesus é o Senhor de todos, tanto do judeu quanto do grego. Então não começa a inventar, não. Não começa a achar que ele abençoa mais lá do que aqui. Esquece isso. Ele abençoa todos mediante a fé em Jesus. E aí, a partir do verso 14, vai uma cobrança para o crente e para a igreja. Porque diz assim: ó, como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue?
E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés, os que anunciam a paz, os que anunciam coisas boas. Ou seja, não adianta só orar para o parente se converter. Você precisa falar de Jesus para ele, convidar ele para ir para a igreja, orar para que Deus envie até ele pessoas que possam transmitir o Evangelho. Amém? Porque a pessoa vai crer em algo que ela não entende. Então, é uma lapada para nós, crentes, que precisamos, que temos essa missão de transmitir o Evangelho para as pessoas. Como é que ela vai crer? Aí você ora pela pessoa, mas não tem um momento em que você semeia a palavra, não tem um momento em que você evangeliza ela, ou sequer convida ela para ir para a igreja, para participar de um culto. Ou seja, ora por ela e deixa Deus agir o resto. Muitas vezes o canal vai ser você. E aí vai depender também do seu testemunho. Tem muita gente que não prega dentro de casa porque o testemunho é uma bênção. Só não tem autoridade para levantar a voz e pregar de Jesus. Porque o testemunho dela é contra ela. Aí joga para a conta do pastor. Pastor, vai lá, pastor, ora por ele, fala de Jesus para ele. Por que você não fala? Né? Não é que o pastor não tem que ir lá orar. É mais um soldado que vai ter que ir lá também. Quanto mais pessoas falando de Jesus para ele, melhor. Mas muitas vezes o seu testemunho, a Bíblia diz que o testemunho da mulher que é crente, ela é tão poderosa que ela ganha o seu marido através das suas atitudes. Então nós não podemos querer a salvação dele sem transmitir a informação essencial que é o evangelismo, tá? Conformados os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, as boas novas do Evangelho. Verso 16. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. O verso 16 fala algo interessante. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Tem pessoas que se convertem ao Senhor, mas depois não querem obedecer ao Evangelho. Porque o Evangelho, ele traz a anunciação da salvação, propriamente dito, mas com o Evangelho vem a sua mudança de vida e de caráter, porque a fé real, ela promove isso. Mudanças. Se eu creio, eu vivo. E se eu vivo, eu mudo. Amém? A fé, crer, é mais do que apenas declarar. É você vivenciar o que crê. Amém? Falar de santidade e viver uma vida de santidade. Falar de fidelidade e viver uma vida de fidelidade. Amém? Falar de obra e viver uma vida que condiz com a sua instrumentalidade dentro do corpo. Então não adianta só falar, você tem que viver aquilo que você fala, aquilo que você ensina, aquilo que você prega. É claro que muitas das vezes nós pregamos e não conseguimos vivenciar na plenitude aquilo que pregamos. Mas precisa haver em nós um desejo de nos enquadrar com aquela palavra. Porque a palavra ela corta aí e ela corta aqui. Ela não serve só para vocês, serve para mim, mas também não serve só para mim, serve para vocês. Então a palavra é para todos. Então tanto o que prega quanto o que ouve vai aprender com essa palavra. Amém? E aí vamos continuar aqui no texto em nome de Jesus. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? A gente vai lá para o texto de Isaías para falar sobre isso. Porque, irmãos, Isaías ele faz uma declaração poderosa, mas ao mesmo tempo triste. Senhor, quem creu? Diante da manifestação do teu poder entre o povo, quem creu na nossa pregação? E aí é um questionamento, porque Israel deixou de crer.
não por falta de informação, não por falta de revelação, não por falta de profeta, não por falta de sacerdote, mas porque eles abandonaram a justiça que era da fé e começaram a estabelecer a sua própria justiça. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então entenda que a fé está ligada à palavra. Amém? Não a movimento, não a modismo. Está ligado à palavra. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo, fazendo uma relação aos profetas no meio de Israel. Olha, em todo lugar ouviu-se a sua voz através dos profetas. Então não pode dizer, Deus nunca falou com a gente, Deus nunca me disse nada, Deus nunca falou ao meu coração. E ele está dizendo, isso é mentira, porque não faltou revelação, não faltou profeta no meio de vocês. 19, mas digo, porventura Israel não soube? Eles são inocentes? Primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. E aí está dizendo, ó, Israel se apartou de Deus, e esse Deus que ama a sua criação, que ama o homem e que quer salvar o homem, ele redirecionou outros povos. Amém? Ele separou Israel para testemunhar dele e para anunciar a vinda do Senhor. Só que Israel falhou. E aí ele libera, ou ele abrange a sua graça, a sua salvação aos outros povos. Povos que não buscavam, povos que não invocavam o seu nome. Ou seja, está pensando que eu dou preferência para vocês porque existe um histórico entre nós? Eu dou preferência para quem crê em mim. Amém? Porque Israel se sentia assim, nós somos o povo de Deus. Lembra que Jesus fala que eles precisavam se arrepender e começa a questionar, se arrepender de quê? Se nós somos filhos de Abraão. Ou seja, existia uma altivez deles para com outros povos. E aí Deus enxerta as outras nações que eram alheias a Ele, para poder desfrutar da graça que eles, que eram o povo, rejeitaram. Amém? Porque, irmãos, o amor de Deus se manifestou e vai continuar se manifestando. Porque você não quer, mas tem quem queira. Amém? Pastor, eu não quero mais buscar a Deus, mas tem quem busque. Não se preocupe com isso. Amém? Aquela igreja falou que ia abrir a porta para mim. Vai ter outra que vai abrir. Pode ter certeza. Lembra do profeta? Assim, eu estou sozinho e agora eu separei 7 mil que ainda não se dobraram a Baal. Está pensando que está sozinho, rapaz? Pensa que está exclusivo? Tem um povo que crê em mim, tem um povo que teme ao meu nome. Então, não pense você que a exclusividade ela é permanente. Isso é exclusivo de Deus, mas pode deixar de ser exclusivo. Já era o povo exclusivo de Deus. Ela não era? E hoje é? Não. Quem é o povo exclusivo de Deus? A igreja. O povo santo. Lavado em ele pelo sangue do Cordeiro. Amém, igreja? Olha o que ele diz. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas como Israel diz, todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Olha o que Paulo escreve através do Espírito Santo. Que Deus deu sempre a Israel a oportunidade de se converterem
e se aprumarem. Isso não foi por um dia, não foi por 2 dias. Desde a fundação de Israel, Deus sempre deu a esse povo a oportunidade de se voltar para Ele. Até vir a plenitude dos tempos e se revelar o nosso Messias, que era para eles estarem esperando. O povo escolhido esperar pelo Messias, para que a partir do Messias a graça fosse estabelecida. E aí, muitos judeus não creram, mas alguns creram. E aí Deus não trabalha com números. Ele não precisa de plateias, de multidões para ele ser Deus ou para ele se agradar. Amém? Ele não resiste a um coração contrito e quebrantado na sua presença. Eu procuro adoradores. Eu não estou procurando religiosos. Procuro adoradores, aqueles que se quebram e reconhecem o meu valor. Aqueles que sabem quem eu sou e sabem quem eles são. Porque o adorador é o quê? Ele reconhece a sua pequenez e adora aquele que é o Todo-Poderoso da sua vida. Amém? Para a gente finalizar em nome de Jesus, Isaías 53, do 1 ao 5. Volta aí no Antigo Testamento. Isaías 53, do 1 ao 5. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizeram dele caso. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, repare que nos primeiros versículos as pessoas olhavam para Jesus. É esse aí o Salvador? É esse aí o pastor? Essa é a igreja? Esse aí o obreiro? Esse aí o profeta de vocês? Pois é, desprezavam eles. Só que o teu desprezo não anula o valor de Deus. Amém? O teu desprezo pelo certo não anula o valor do certo. E aí, olha que coisa linda. No verso 1, 2 e 3, existia um desprezo das pessoas, já não é? Mas no 4 diz o quê? Independente do desprezo, verdadeiramente ele tomou sobre si. Aleluia. Porque ele não está olhando para os que vão desprezar, ele está olhando para os que vão aceitar. Amém? Como justiça divina de um Deus que não faz acepção de pessoas, ele morreu por todos. Mas ele sabe que nem todos abraçaram a fé. Mas ele morreu por todos. Amém? E aí, independente da indiferença do mundo, independente do que falam de você, da indiferença por você em relação à sua fé, independente disso, o texto diz que, independente de tudo, Jesus cumpriu o seu valor, cumpriu a sua missão, o seu chamado, cumpriu o seu ministério, levou a sua cruz. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus. O que é ferido de Deus? Amaldiçoado por Deus,
as pessoas olhavam e diziam, um maldito, uma coisa terrível esse homem fez para estar merecendo esse castigo. Sendo que ele era o mais santo, o mais puro, o mais perfeito, o mais imaculado. Então, as pessoas não têm uma visão correta de quem é Deus e de quem é Jesus, a menos que ela receba uma palavra no seu coração. Aí ela vai compreender com clareza quem é Deus, acerca do seu amor, da sua salvação, porque o próprio Jesus disse, olha, aos judeus que creram nele, se vós continuarem na minha palavra e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês serão meus discípulos. E conhecereis a verdade, é a verdade que eu diria trará. Ou seja, se vocês crerem de verdade, eu vou produzir em vocês uma mudança tão radical, que vocês vão olhar para o passado de vocês não vão se conhecer mais. Mas tem gente, igreja, que 10, 20 anos depois do Evangelho, continua a mesma pessoa. As mesmas crendices, as mesmas mágoas no coração, as mesmas ideologias infernais. Ou você se converte ou você não se converte. Amém? Faz uma análise da sua vida e pensa quem eu era antes e quem eu sou agora. Será que mudou muita coisa? Se não mudou quase nada, começa a chorar aos pés do Senhor. Amém? E se mudou, começa a chorar também para que Deus tenha misericórdia e sustente nessa fé. Porque de todas as formas nós necessitamos dessa graça. Tanto para permanecer no certo, quanto para deixar de fazer o errado. Você precisa da mudança que há em Cristo Jesus. E o texto começa assim, quem deu crédito à nossa pregação? Então houve uma pregação. E aqui se manifestou o braço do Senhor. Ou seja, houve uma pregação e houve uma manifestação do poder de Deus. E quem crê nisso? Porque o texto fala de alguém aparentemente comum aos olhos das pessoas. Mas aqui, Deus ele fala para Pedro, não tornes comum o que eu santifiquei. O Evangelho não é comum, gente. A igreja não é comum. O teu irmão não é comum. Nada é comum se veio de Deus. Tudo é especial. Amém? Porque o nosso Deus é um Deus especial. Então nós não podemos negligenciar a forma de Deus trabalhar por conta da aparência dessa forma. Ou seja, não é no show que você vai ser abençoado. Só que as pessoas promovem o show para você tentar receber algo. Aí você dá o testemunho depois, miserável, aquele testemunho, né? Como eu senti a presença de Deus. Como eu me alegrei na presença de Deus. Que alegria é essa? Que unção é essa? Que presença é essa? Que a pessoa não muda. No outro dia está fazendo mais uma tatuagem. Está entendendo? No outro dia está se deitando de novo com a amante. Que mudança é essa? No outro dia está mais uma vez subornando. Está entendendo, igreja? Mudanças. A presença de Deus promove mudanças. Se você é uma pessoa que está em constante mudança, você tem uma comunhão com Deus realmente diferenciada. A pessoa está sempre mudando, sempre se arrependendo, sempre se quebrantando, sempre de forma humilde, sempre se portando, né, com reverência ao Senhor, sempre valorizando a igreja, sempre valorizando a obra, sempre atentando para as coisas do céu. Aí sim, você realmente é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque pular, igreja, os atletas pulam, já viu que pulam para a vara? Olha o sol que ele está. Não é? São metros. Não sei como é que ele inventaria isso, botar esse ano na igreja. Eu já vi um pregador pregando em cima da cama. Botou a cama no altar e pregou, né? Sobre aquela passagem que fala, pega a tua cama, levanta e anda. Né? Então as pessoas querem inventar coisas novas para atrair. O Evangelho agora é entretenimento. Então, né? Entretenimento.
Se eu começar a convidar pregadores que pulam, que gritam, vamos ver como é que começa a encher isso aqui. É ou não é, igreja? Começa a encher, chamando a atenção. E aí um fala para o outro, aquela igreja lá tem fogo lá, né? Aqui tem fogo do Espírito Santo. Aqui não entra fogo estranho, mas entra fogo do poder de Deus, que gera mudança, quebrantamento, arrependimento, que me coloca aos pés de Jesus, não maior do que Ele, que me situa como um pecador, resgatado pela graça de Deus, não como super-homem. Amém, igreja? Então, o nosso Deus, Ele revela para mim e para você que Ele é um Deus que se manifesta em coisas simples, como por exemplo um testemunho da irmã que diz aqui: poxa, Deus tem me sustentado no momento. Isso para mim é extraordinário de Deus, porque só quem vive isso sabe, só quem é cuidado por Deus sabe como é maravilhoso ser cuidado por Deus. Valorizar as pequenas coisas, os pequenos momentos, as simplicidades das pessoas que estão ao nosso redor. Irmãos, tem gente que só vai valorizar você se você parar com um carro novo e está aí a chave do carro. É ou não é? Mas, e a oração que você ligou para a pessoa, sentindo o coração de Deus orar para a sua vida, a pessoa está quebrantada, precisando de uma palavra, aí você liga e ora para isso. Tem preço, igreja. Amém? A gente fazia consolidação lá na Deus Fiel. Às vezes a gente ligava, tinha gente que ligava o telefone na nossa cara, era mal educado, não queria falar, né? Mas tinha pessoas que você falando, a pessoa chorava, se quebrantava, e você orava por ela, e ela toda vez não necessariamente vinha à igreja, mas era movida e trabalhada pelo Senhor, às vezes era crente já, porque a gente nem sempre entendeu que a obra precisa ser feita independente de denominação. A gente não vai ir na casa da pessoa querendo que ela venha para cá. A gente leva a Jesus. Se ela quiser estar conosco, vai ser muito bem-vinda. Mas nunca promoveu isso no coração de todos. Não, tem que ser a nossa igreja. A gente leva a Jesus, leva a palavra. Se aí ela se sentir movida a estar conosco, é outra coisa. Então, nós precisamos sempre estar dispostos a entender a simplicidade desse Deus. Cuidado, igreja, com as novidades. Amém? Fique de olho nas novidades boas. É louvor diferente, é culto diferente, é profetas diferentes, é entendimentos diferentes, é teologias diferentes, seminários diferentes. Cuidado. Tudo isso são laços que o inimigo hoje usa para desviar o crente do seu propósito. Amém? Então fica na palavra, fica na simplicidade, no feijão a folha de Jesus, que é o que sustenta, que te mantém em pé, é o que vai levar para a terra prometida. Ele não dava o banquete, se você analisar o banquete do deserto, era coisas poucas. Maná, codorniz, né? É ou não é? Água, mas nada, né? Mas nesse que sustentou o povo 40 anos no deserto. Então, a simplicidade é o suficiente de Deus para mim e para a tua vida. Fique no suficiente de Deus. Amém? Adão e Eva foi querer mais do que o suficiente. Pecaram. Quando a gente quer mais do que o suficiente, geralmente a gente cai em pecado. Então, né? Então, fica na simplicidade do Evangelho. Deixa Deus conduzir a tua vida em nome de Jesus. Fique em pé. Quero orar pela sua vida. Em nome de Jesus.